Foi um dia perdido e quem tem acompanhado de perto essa situação é a brasileira Ana Lisboa, predestinada a morar em Portugal, tem até o sobrenome Lisboa. Ela está em Portugal e conversa ao vivo com a gente. Ana, muito obrigado pela entrevista. Gostaria de saber qual é a situação neste momento e como você tem conseguido esse sinal para entrar ao vivo com a gente. Então, boa tarde a todos, obrigada pelo espaço, eu acredito que seja de extrema valia. Eu tô no hotel, então por essa razão aqui eles ainda têm energia. E acabei de perguntar, inclusive, à administração do hotel como é e quanto tempo ela aguenta. E ele falou que em torno aí de 5 horas. Então, acredito que ainda tem energia até um pouco mais à noite. Mas pronto, estão poupando tudo, está tudo desligado. O restaurante já não está mais funcionando. E eu acabei de vir da rua, porque eu fui tentar almoçar em algum lugar, mas está bem, bem complicado mesmo. A situação está bem caótica no centro. Você está sem Ana, energia, Ana? deve estar uma cena de filme aí, né? A gente fica imaginando, e se não está funcionando nada nas ruas, imagina só, né? Como é que vocês estão fazendo para se virar? Como é que o comércio, o trânsito está funcionando ou está tudo parado mesmo? Então, o comércio está todo fechado, a níveis de lojas totalmente fechados, os restaurantes, alguns estão abertos, então eu tive que ir em 5 restaurantes, porque eles estão servindo muito o que eles já tinham. Então, em alguns restaurantes estão servindo sanduíches, água, aquelas coisas que tem para entrada mesmo, que aqui eles comem muito pão de entrada, né? Então, azeitonas, essas coisas assim. E aí, um restaurante específico que foi onde eu consegui ir, eles têm tipo uma coisa de brasa, assim, então eles estão passando ali bifes e peixes e tal, e estão servindo. Tá bem difícil porque nesse restaurante, por exemplo, nem dinheiro eles conseguiam aceitar porque eles o caixa é eletrônico, onde fica, então não consegue abrir para dar troco, então estão recebendo só o dinheiro certinho. A máquina de cartão, uma hora funciona, outra hora não funciona, então a internet 5G também tá bem instável, uma hora funciona, outra hora não funciona. As sinaleiras estão todas desligadas, então é mesmo aquela sensação de. E causa uma emoção muito ruim, né? Eu trabalho com isso, eu sou psicoterapeuta, então eu fiquei observando muito as pessoas na rua, porque é aquele efeito manada, né? Sai todo mundo da escola, sai todo mundo, desocupa o que eles chamam aqui de metro, né? O elétrico também, que é como se fosse aqueles bondinhos todos desocupados. Então dá uma sensação bem ruim, assim, porque é muita gente na rua e ao mesmo tempo os carros todos parados. Mas eles estão indo devagarinho, tem bastante polícia na rua, eles estão coordenando as coisas. A sorte é que o português é muito calmo, então não tá aquele barulhão, aquela coisa assim. Tá indo, eles estão se organizando, sabe? E o lisboeta é mais ainda, ele é um lorde, ele é calmo, ele não se É, apavora, é até feio mostrar algum tipo de sentimento nesse é, sentido para o resto da sociedade. Ana, eu gostaria que você fizesse um relato seu do dia. Que horas você acordou, quando acabou a eletricidade, como você soube, o que você viu. Você trouxe essa informação interessantíssima sobre caixa eletrônico, que não pode ser aberto. Isso mostra que a tecnologia avançou, mas traz problemas quando não tem energia elétrica. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando mesmo, porque eu não saquei dinheiro. Hoje eu ando só com o celular e eu tô com 15% de bateria falando com vocês. Então, eu saí para conseguir pensando, vou sacar dinheiro, vou passar no mercado, sei lá, vou fazer algumas coisas. E aí já começou no Uber, onde eu não conseguia chamar o Uber. Aí eu caminhei até uma rua, encontrei um táxi, fui de táxi. Aí no táxi já começa aquelas notícias todas, as pessoas na rua, os carros parados. E nisso a gente vai respirando e vai mantendo a calma de tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá. Aí eu cheguei no centro, eles têm os ATMs aqui, que são aqueles caixas eletrônicos, né, que a gente consegue sacar dinheiro. Estão todos desligados. Aí eu falei, ok, eu não vou conseguir sacar dinheiro, agora vamos tentar almoçar com o cartão. Vamos ver onde é que tá passando. Então, algumas máquinas passam, outras não passam, e assim está sendo hoje o dia, um dia bem diferente, vamos dizer assim, para não dizer espantoso, sabe? Porque você vai levando um susto a cada momento. Quando você vê tudo parado, você tenta fazer as coisas e não consegue. Nem a gente, eu acho que dá tanto valor à energia assim, sabe? Porque é tudo tão fácil hoje em dia que quando a coisa some, você fica, meu Deus, tá, e agora o que que eu faço? Então, foi isso.
Ana, a gente vai rodar umas imagens também, até para você assistir junto conosco, contar dessa realidade aí, o que está acontecendo com vocês. Vamos colocar, gente, em tela? Deixa eu ver se a nossa equipe consegue rodar as imagens para a gente ir comentando em cima delas. É muito interessante. Eu Ana, não você estou tá conseguindo contando. Olha aí. enxergar vocês. São basicamente imagens do trânsito completamente parado, filas e filas de carros. A gente está mostrando nesse momento que dá a dimensão desse problema, né? O tanto de gente, Ana, que eu imagino não conseguiu sair de casa, se deslocar até o trabalho. Gente, é um momento que paralisa mesmo, né? Uma rotina paralisada por conta desse apagão. Ana, você estava contando para a gente o que você está vivendo. Olha aí, mais imagens. A gente tem várias fotografias que foram enviadas. As paradas de ônibus estão cheias, assim, cheias, cheias, cheias. E aí eu tava tentando pegar um transporte, um táxi, Uber, qualquer coisa, tuk-tuk, para conseguir vir pro hotel. E aí os Ubers estavam cobrando 50 euros, que é tipo Nossa, sim. 300 reais, sabe? Para uma viagem de 5 minutos, para poder me trazer até aqui. Então, Ana, como é as que pessoas que as paravam estavam cobrando autoridades valores altos. Como é que as autoridades têm informado a população sobre o restabelecimento da energia ou, enfim, os próximos passos? Então, está sendo muito comunicado no rádio, pelo que eu tô conseguindo ouvir, tanto que no transporte eu vim ouvindo rádio, cheguei aqui e conversei com o pessoal do hotel, mas não existe uma previsão. E Ana, segurança Ninguém pública. tem, Sim, pode encerrar, Ana, pode encerrar. ninguém tem uma previsão certa, sabe? E aí no rádio eles falaram, inclusive, que o Hospital de Lisboa estava fazendo só cirurgias necessárias e que tinha um gerador ali para 10 horas. Então, aconselhando muito as pessoas a não buscarem, a não saírem de casa, a não fazerem viagens, a cuidarem muito se forem sair de carro. Então, o aconselhamento está muito esse: vão para casa, fiquem em casa. Porque o PIB não está girando, né? As pessoas não estão vendendo. Você disse dos restaurantes preparando comidas que já estavam pré-prontas, porque não tem como esquentá-las. Os mercados também sem o caixa eletrônico, não conseguindo aceitar nem dinheiro, nem muito menos se não tiver bateria na máquina, cartão, nem lá nem Pix tem. Então fica uma dificuldade muito grande. Ana, conta pra gente exatamente sobre segurança pública, que é uma grande preocupação hoje do governo português. O próprio primeiro-ministro já falou da necessidade de aumentar a segurança em Lisboa. Você tem visto muitos policiais na rua para tentar garantir algum tipo de ordem em meio a esse caos? Foi bem organizado. Isso que eu acho que Portugal é incrível, né? Porque eles são muito calmos. Então, por mais que tivesse muita gente na rua e muitos carros, eles dizem que isso não é organizado. Mas a gente que vem do Brasil olha e pensa: nossa, se fosse no Brasil, as pessoas estavam correndo, sei lá, entrando em algum lugar. Aqui, ok, sabe? Tipo, muita gente na rua, os carros andando, a polícia tá ali gerenciando as filas e dizendo vai pra cá, vai pra lá. Então, eu considero Portugal extremamente seguro. Eu não senti em nenhum momento na rua insegurança, sabe? De algum problema acontecer, ou de saques, ou de qualquer coisa assim. Eu acho que eles estão muito no lugar de vamos só organizar as pessoas, porque eles são muito assim, né? E ao mesmo tempo são muito calmos. Então eu vejo que isso ajuda muito para que as pessoas não entrem nessa onda coletiva de efeito de manada de medo e que isso produza comportamentos aí que aí sim a segurança pública vai ter que entrar em ação. Interessante que a Ana é psicoterapeuta, ela já mencionou isso no início da entrevista, é quase um estudo de caso para você, hein, Ana? Eu tô achando Que dica, bem interessante. que dica você daria além dessas que você já aprovou, que as autoridades estão tentando passar para as pessoas? Quais são as orientações na sua avaliação, né, que devem ser mantidas neste caso para que todos mantenham a calma e evitem esse tumulto que você relatava, né, e que, enfim, não acaba prejudicando ainda mais a situação? Eu acredito que o ideal é que realmente as pessoas fiquem em casa e que, acima de tudo, elas observem muito os meios de comunicação e as notícias que elas vão ouvir. Porque o rádio também traz muitas informações e quanto mais a gente escuta a informação, e dependendo do lugar que ela vem, ou as pessoas que a gente ouve, ou se você está na rua,
sabe, você vai vendo aquela sensação de caos e isso vai aumentando dentro de você. Então começa a vir aceleração cardíaca, começa a vir ansiedade. Se a pessoa já é uma pessoa preocupada, ela já fica muito ansiosa. Então, ok, vamos confiar. Estão dizendo que volta em 10 horas, vai para casa. A União Europeia já estava falando, eu estou aqui desde o início de março, eles já estavam dizendo, eu não sei se vocês, eu acredito que vocês já tenham divulgado isso, inclusive, há algum mês atrás, que eles falavam para a gente fazer kit de sobrevivência de 3 dias, né? Ter dinheiro, ter comida. E eu até estava falando com uma amiga minha, eu falei, eu estou ouvindo isso há um mês e o que eu fiz? Nada. Eu não saquei dinheiro, não comprei comida, mas pronto. Dentro do caos, o mais importante é a gente manter realmente a calma, que é respirar, é olhar os meios de comunicações, mas com cautela, não ficar procurando cada vez mais, organizar a casa, estar em um lugar seguro e realmente confiar. Eu acho que nesse momento a gente precisa confiar nas autoridades locais e aguardar informações de meios como vocês, que são ambientes seguros, porque se diz muita coisa. Então tem gente dizendo que é incêndio, tem gente dizendo que é ataque cibernético, tem gente dizendo que é o terremoto, e aí você começa a pegar muita informação, começa a ficar nervoso. E isso também vem por conta da pandemia, né? Porque a gente vive em uma sociedade traumatizada. Então, eu vivi aqui em Portugal na época do Covid e era muito assim, quando as coisas fechavam todas, todo mundo levou aquele susto. E aí a gente vai trazendo essa memória de novo. Isso pode gerar gatilhos em pessoas que desenvolveram ansiedade durante a pandemia ou que tiveram alguns transtornos durante o episódio da pandemia, porque você olha e você vê de novo aquilo. Então isso gera um gatilho emocional. Então tomar muito cuidado também, sabe? Para não entrar no efeito manada de se desesperar, comprar tudo. Calma. Vamos fazer as coisas com calma e se manter em lugares seguros. Eu acho que esse é o primordial. Porque senão vai ficar gerando esse gatilho de medo, de instabilidade, de não saber o que está acontecendo. E a gente vem de sequelas da pandemia, então pode ser que isso provoque nas pessoas os mais diversos sentimentos. Desde pessoas que fiquem ansiosas e tristes a pessoas que fiquem com muita raiva e que, em algum momento, pensem em fazer coisas por conta disso, né? Então a gente precisa mesmo cuidar. Por isso que é importante até ficar em casa, porque na rua, todo mundo na rua gera aquele efeito manada, se ouve fake news. Então é sempre importante estar sintonizado no rádio, na televisão, na medida do possível, para ter as informações mais seguras. Nós conversamos com a brasileira Ana Lisboa, que está em Lisboa, em Portugal, e conseguiu, com um gerador de energia, entrar ao vivo aqui na CNN Brasil. Ana, desejo sorte, esperamos que a previsão do governo português de que a energia seja restabelecida em até 12 horas seja cumprida e amanhã sua vida volte normalmente. Obrigado, Ana, por ter aberto espaço. Obrigada, gente. Até mais. Forte abraço. Tchau.